Ou santos ou nada mais queremos ser. Ou santos ou nada. Olá, paz e alegria. Hoje nós vamos falar de São Venceslau, o santo, que nos ensina com a sua opção pelo reino de Deus, que a nossa vida é sempre uma constante luta pela santidade. Ele era príncipe, era de uma família nobre, todos os, vamos dizer assim, as regalias da nobreza, mas faz uma opção pela santidade, faz uma opção por ser totalmente de Jesus. Sua história começa, no século X. Ele nasce em 907. O seu pai era o Duque da Boêmia, a região que hoje fica a cidade de Praga, E seu pai e sua avó eram cristãos fervorosos, mas a sua mãe não. A sua mãe era pagã e ambiciosa e muito, vamos dizer, inimiga da nossa fé. E quando ele tinha cerca de 13 anos, seu pai morreu. E ele vai ser criado por sua avó, na piedade, com os princípios cristãos, em todo o amor a Deus, aos pobres, aos necessitados. A sua avó, que é a Santa Ludmila, vai ser ela de uma forma assim, muito importante na sua educação. Então ele vai crescer com um amor pelos pobres, um amor pela igreja, uma caridade constante. O seu irmão, pelo contrário, Boleslau, vai ser criado pela mãe. Então, vai se tornar um homem violento e ambicioso. São dois irmãos criados de forma diferente que se tornam com personalidades totalmente antagônicas. E como seu pai morreu quando ele tinha apenas 13 anos, a sua mãe, vai tentar assumir o poder. E a mãe, vamos dizer, vai fazer o possível para tirá-lo da influência da sua avó e, inclusive, vai mandar que a Ludmila fosse estrangulada. Então, esse menino, que perde o pai, a sua avó, que o tratava com tanto carinho, com tanto amor, que o educou, foi assassinada pela sua mãe e sua mãe vai fazer o possível para que ele abandone a sua fé. Primeiro ela tenta de todas as formas, inclusive chega a expulsar, ela como rainha expulsa os missionários católicos. O povo fica muito revoltado contra ela e pressionam o príncipe, que apesar de ser muito jovem, assume o reino. E assim a sua mãe vai ser exilada. Então ela junto com seu irmão vão sair. Então durante 8 anos ele vai reinar naquela região e ganha a fama do príncipe santo, pela maneira como que ele vai governar. Construiu igrejas, mandou regressar os sacerdotes, abriu as fronteiras aos missionários e com brandura, mas ao mesmo tempo com justiça, vai conquistando o coração do seu povo, porque ele era verdadeiramente protetor dos pobres, dos doentes, dos encarcerados, dos órfãos, das viúvas. Um verdadeiro pai para o seu povo. Então, ele se preocupa não só em cuidar materialmente do seu povo, mas também espiritualmente, a evangelização. Então, ele assume, vamos dizer assim, toda a evangelização do seu povo. Introduz o sistema de Deus, uma vida espiritual, vamos dizer assim. E isso vai fazer com que cada vez mais a sua mãe e o seu irmão, comecem a tramar contra ele, na busca de retornar ao poder. E assim acontece. Eles, apesar de estarem distantes um do outro, o Venceslau
tinha sempre o desejo de uma reconciliação com a mãe e com o irmão. E quando nasce o filho primogênito do Boleslau, seu irmão, ele vai ser convidado para um solene banquete. E ele vai, na sua inocência, pensando numa reconciliação da família. E aí, depois, do banquete, ele sai um momento para uma capela para ficar em oração. E ali ele vai ser encontrado. O irmão sabia que quando ele ia para a capela ele estava sozinho. O irmão entra com os capangas e com um punhal parte para cima dele. Quando ele vê o irmão com um punhal, ele levanta a sua espada e apara o golpe do irmão. Mas quando ele percebe que quem o atacava era o irmão, ele embainha novamente a espada e diz: eu poderia matá-lo, mas um servo de Deus não pode matar um irmão, não pode cometer um fratricídio. Então ele diz: a mão de um servo de Deus não pode manchar-se com o sangue do seu irmão. E ele abaixa a espada. O irmão não se compadece, parte para cima dele, o apunhala várias vezes e antes de cair morto, ele diz: em tuas mãos, Senhor, entrego o meu espírito. Ele morre no ano de 935, aos 28 anos de idade. Então, esse é São Venceslau, um santo mártir para, vamos dizer assim, na busca da unidade da família. Mesmo que tenha reconhecido seu irmão, pudesse se defender, ele preferiu não manchar sua mão, não manchar sua alma, assassinando o seu próprio irmão, mesmo que tenha sido em sua própria defesa. Então, pedindo a intercessão de São Venceslau, para que nós possamos mesmo ter esse espírito, de não fazer guerra, de buscar a paz, de buscar a reconciliação, do perdão, aprender com ele o amor a Deus e ao próximo. E que São Venceslau interceda por todos nós.